Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Na nossa sequência, pessoal, nós estudávamos, portanto, sobre o procedimento do Tribunal do Júri. No nosso encontro de hoje, na parte 7 da nossa aula, vejo vocês, a gente já está mais ou menos há 3 horas estudando só o procedimento do Tribunal do Júri, ainda vamos andar mais um pouco dentro desse procedimento. Mas na aula anterior, só para a gente recapitular, rapidamente, nós estudamos já o início do passo a passo do procedimento do Tribunal do Júri, propriamente dito, e paramos naquela hipótese em que o magistrado ou ele impronuncia, ou ele desclassifica, ou ele absolve, ou ele pronúncia, né? Ou pronuncia. E aí, veja, na nossa aula de hoje, nós vamos, portanto, trabalhar e aprofundar dentro da pronúncia. Porque, afinal de contas, é ela quem vai determinar a realização futura dessa sessão de julgamento, ok? Os jurados e toda aquela parte constitucional que nós estudamos na nossa aula 1 sobre este procedimento. E aí, veja, portanto, que nós sabemos a partir de agora que a decisão de pronúncia, que é aquela que, embasada na materialidade e em indícios de autoria ou participação, vejam vocês, indícios significa uma probabilidade de autoria ou de participação. Aí sim, o magistrado, a partir dessa pronúncia, é que ele dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Maravilha? E aí veja que essa decisão de pronúncia, ela deve ser a mais simplificada possível, porque, veja, nós vamos estudar daqui a pouco que na sessão do Tribunal do Júri, propriamente dita, em que os jurados eles já estão presentes para o início da sessão de julgamento, vejam vocês que é realizada uma leitura dessa decisão de pronúncia. E aí, veja, se o magistrado, quando ele pronuncia, ele já faz juízo de valor com relação à autoria, por exemplo, veja que essa decisão, de alguma forma, ela já vai influenciar o convencimento desses jurados. Então, imaginem vocês que eu, como juiz, em uma pronúncia, eu coloquei assim, bom, pronuncio fulano de tal porque eu tenho certeza absoluta de que foi ele o autor do homicídio. Pô, veja que essa decisão de pronúncia, na fundamentação, ela não se limitou tão somente em encaminhar aquele processo para a pauta de julgamento da sessão do júri. Ela também ali fez um juízo de mérito. E esse juiz, quando pronuncia, ele não pode fazer isso. Por quê? Ora, porque quando ele faz isso, ele invade a competência do Tribunal do Júri. Porque, afinal de contas, são os jurados quem decidem se aquela pessoa acusada matou ou não. Então, o juiz, quando ele fundamenta na pronúncia, ele não pode valorar já com relação a essa autoria. E é exatamente esse o teor do artigo 413 do parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, veja, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Veja, o fato ocorreu e nós temos uma probabilidade muito grande que recai sobre determinada pessoa, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar, detalhe, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. E aí, veja, tá? Dentro da dosimetria da pena, que nós vamos estudar depois, é a parte da decisão do Tribunal do Júri que vai incumbir ao juiz, é ele quem vai fazer esse cálculo matemático, perfeito? Vejam que dentro do sistema trifásico, nós já conversamos sobre isso, nós temos a primeira fase, que são as circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal. Temos as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas,
no artigo 61, basicamente, e no artigo 64 do Código Penal, e temos as causas de aumento e causas de diminuição de pena, tanto da parte especial quanto da parte geral. Maravilha? E aí veja que nessa decisão de pronúncia, o magistrado ele vai ter que especificar se o homicídio é qualificado ou não e quais são as qualificadoras. Então, a título de exemplo, as qualificadoras do homicídio, elas estão ao longo do parágrafo 2º e parágrafo 2A do Código Penal. E, por outro lado, as causas de aumento de pena, elas estão previstas, em se tratando do homicídio, no parágrafo 4º do 121 e no parágrafo 6º do mesmo artigo. Então, veja que nessa decisão de pronúncia, deverá restar especificada qual qualificadora, motivo fútil, torpe, meio cruel, e quais seriam essas causas de aumento. Então, exemplo, suponhamos que a vítima tinha 61 anos na data do homicídio. Bem, nesse caso, vai incidir a causa de aumento de pena de 1/3 prevista no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Perfeito? Portanto, deve constar nessa decisão de pronúncia a prova da existência do crime, geralmente exame de corpo de delito. Por quê? Ora, os crimes dolosos contra a vida são crimes que deixam vestígios, são crimes materiais, de modo que, nesse tipo de crime, a materialidade ela é comprovada através do exame de corpo de delito. Então, veja, prova da existência do crime e indícios de autoria. Também deve constar a classificação da infração penal, incluindo as qualificadoras e as causas de aumento de pena, e também, se for o caso, de crime tentado, crime omissivo impróprio e concurso de pessoas, essa decisão de pronúncia também deverá versar sobre esses dados. Maravilha? Por outro lado, eu não devo ter na minha decisão de pronúncia, bem, causas de diminuição de pena. Então, exemplo, pratiquei um homicídio privilegiado, matei um cara que estuprou a minha filha. Então, eu matei esse estuprador por um relevante valor moral. Isso é uma causa de diminuição de pena do crime de homicídio, do artigo 121, parágrafo 1º. Na decisão de pronúncia, isso não vai poder constar. Então, causa de diminuição de pena, com exceção da tentativa, não. Por que não? Ora, porque é o plenário quem vai decidir se foi morto por um relevante valor moral ou não. Não cabe ao juiz já capitular essa causa de diminuição de pena. Perfeito? Também não deve constar agravantes e atenuantes que podem ser sustentadas no plenário. Agora, qual é o detalhe? Bem, agravantes e atenuantes não são incumbência dos jurados. Então, por exemplo, agravantes, reincidência, ok? Atenuante, confissão, menoridade, senilidade. Então, vejam vocês que esses detalhes, reincidência, confissão, motivos determinantes do crime, isso não é constado nas quesitações de votação. Quem vai fazer essa constatação é o juiz na hora do cálculo aritmético. Então, veja que na pronúncia ficarão de fora as causas de diminuição, as agravantes e atenuantes e eventual concurso de crimes. Perfeito? Concurso de pessoas deve constar. Concurso de crimes não deve constar, tá? E aí, veja, quando eu tenho, então, um crime conexo não doloso contra a vida, como que funciona? Ora, suponhamos que eu tenho um furto e um homicídio. Bem, nesse caso, quando o acusado ele é pronunciado, esse furto ele é automaticamente encaminhado para o tribunal do júri. Então, veja, o tribunal do júri também vai julgar
esse furto, também vai julgar esse furto. E vejam vocês, havendo ou não prova suficiente de ocorrência do furto, ou havendo ou não indício suficiente acerca da autoria pelo crime de furto. Veja que o homicídio ele tem o condão de, por atração, arrastar o furto para ser processado e julgado no tribunal do júri. Perfeito? E aí, como que vai funcionar? Bem, o juízo de admissibilidade da acusação funciona só sobre o crime doloso contra a vida. Por quê? Ora, porque é esse crime quem vai atrair a competência para aquele tribunal especial. De modo que, se não for um crime doloso contra a vida, se for uma lesão corporal, por exemplo, veja, tanto o furto quanto a lesão vão para outro lugar, vão para outra vara criminal, não vão ficar ali naquele procedimento especial. Perfeito? Então, veja, se esse crime doloso contra a vida for admitido a partir dessa decisão de pronúncia, e aí tudo bem. Aí sim o furto ele vai arrastado também ser julgado na sessão do júri. Maravilha? E aí veja que essas são as disposições do 413, parágrafo 1º, que nós já lemos, né? Então, a fundamentação da pronúncia se limita à indicação da materialidade do fato, indícios de autoria e participação, devendo o juiz declarar o dispositivo que julgar em curso, perfeito? Especificar as qualificadoras e as causas de aumento de pena, tá? E aí veja que o 417, ele traz um detalhe para nós com relação aos elementos de prova vinculados a terceiras pessoas. Então, veja, se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, veja, quando o juiz impronuncia, agora a gente já sabe que o quê? Bem, só temos coisa julgada formal, lembra? Por que formal? Ora, porque ainda acaso se surgirem novos indícios, desde que dentro do prazo prescricional, essa pessoa poderá novamente ser processada. Então, veja, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 desse Código. Então, o que ele está dizendo? Bom, se eu tenho uma denúncia, chegou no momento do juiz pronunciar, impronunciar, suponhamos que aqui surgiu um novo acusado. Bom, esse novo acusado ele não participou de nada aqui atrás. Então, o que vai acontecer? Bom, o juiz ele vai determinar o retorno dos autos para o Ministério Público. Por que Ministério Público? Ora, porque a regra é que ele é o titular da ação. Perfeito? E aí, veja, para que, se for o caso, o Ministério Público adite essa denúncia para incluir, ou se for muito complexo, ou já estiver avançado demais a fase do processo, o MP vai pedir a separação. Ok? Então, esse é o teor do artigo 80 do CPP. Então, olha lá o que ele diz. Vamos lá. Olha lá o que ele diz para nós. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferentes, ou, porque essa primeira parte não é o nosso caso, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória. Qual prisão provisória? Prisão preventiva, ou por outro motivo relevante, esse caso que eu acabei de dar o exemplo, o juiz reputar conveniente a separação. Então, veja, o MP vai dizer assim, o Ministério Público, juiz, olha só, estamos na fase de pronúncia já, vamos acelerar com esse acusado, que já está pronto para ser julgado pelo júri, e com relação a esse outro que surgiu agora, no curso dessa primeira fase do procedimento do júri,
vamos oferecer uma denúncia separada para ele, vamos ter um processinho diferenciado para ele. Então, veja que aqui, facultativamente, haverá essa separação dos processos. Perfeito? E aí, veja, da decisão de pronúncia, ou seja, dessa decisão que, diante dessas circunstâncias, determinar o encaminhamento para a sessão de julgamento, caberá recurso em sentido estrito. Perfeito? Somente o acusado tem interesse. Claro, a não ser que, nessa decisão de pronúncia, o juiz tenha excluído alguma qualificadora ou alguma causa de aumento, porque aí, naturalmente, o MP terá interesse. Por que o MP tem interesse? Ora, porque ele quer incluir causa de aumento e ele quer incluir qualificadora que está fora. Fora dessas hipóteses, só quem pode querer recorrer, porque tem interesse recursal, é o ofendido. O ofendido, não, me perdoe. É o acusado, pô. Claro, ele é o prejudicado pela decisão de pronúncia. Então, o recurso cabível aqui é o recurso em sentido estrito. Maravilha? E aí, veja, como que funciona a comunicação dessa decisão de pronúncia? Bem, está lá no artigo 420. Então, nós temos a intimação da pessoa do acusado. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Ao defensor constituído, ao querelante. Quando o querelante, gente? Ação penal privada subsidiária da pública, ao assistente do Ministério Público na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Maravilha? Então, se ele está foragido, ninguém sabe do paradeiro dele, ele vai ser, né, citado por intimado por edital. Perfeito? E aí, veja, com relação às generalidades, a partir dessa decisão de pronúncia, a gente já encerrou por aqui. Perfeito? E aí, veja que agora a gente vai falar sobre o novo tema, que é uma peculiaridade do procedimento do júri, que eles adoram cobrar em prova. Perfeito? Que é o desaforamento. O desaforamento, ele trabalha com a retirada desse procedimento, desse processo do júri, para ser processado e julgado em outra comarca. Perfeito? Então, vai ser desaforado. Então, suponhamos que o crime foi consumado em uma comarca X e, em razão da repercussão social, as pessoas estão enlouquecidas com esse caso, foi um caso muito violento, veja, os populares estão indignados e vão às ruas. Veja, nesse caso, para evitar um julgamento parcial desse acusado, vai ser feito desaforamento. Então, esse processo ele vai ser julgado em uma outra comarca, geralmente uma comarca bem mais longe, em que não há esse convívio com os fatos e com as pessoas daquele meio social. Perfeito? Esse é o teor do artigo 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Mesma região, leia-se, mesmo estado, né? Não tem como você ter um crime consumado em Mato Grosso e tribunal do júri em São Paulo. Não tem condição. Dentro do mesmo estado, a partir do momento em que se constate que não há mais essa unificação entre os meios sociais. Como assim? Ora, suponhamos que aconteceu o crime, o homicídio em uma comarca X, uma cidade X, atravessou a ponte, está na comarca Y. Porra, adianta fazer na comarca Y? Não adianta. Atravessou uma ponte, todo mundo está sabendo, as duas cidades também não dá. Mesma região, leia-se, desde que haja ali um distanciamento capaz de imparcializar esses jurados. Maravilha? E aí, veja, continua o artigo, parágrafo 1º.
O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Como assim? Ora, quem julga esse pedido de desaforamento não é o juiz do primeiro grau, é o Tribunal de Justiça que analisa. Perfeito? Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Como assim? Ora, suponhamos que o Ministério Público pediu desaforamento na comarca X. Bom, o juiz da vara criminal que está cuidando desse processo, ele vai ser ouvido. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.